Fala aí galera, tudo bem? Eu tô um pouco sumido aqui do canal, mas diante de alguns pedidos que foram feitos, sobretudo depois de algumas declarações do nosso presidente essa semana, algumas pessoas vieram me pedir um posicionamento e uma opinião acerca do comentário do senhor presidente da República e seu filho Jair Messias Bolsonaro, no que diz respeito ao fato de que os filhos das pessoas que são beneficiados pelo programa do Bolsa Família seriam crianças com índice de aprendizagem abaixo da média nacional. E o presidente da República ele fala disso pautando-se, não é? Numa pseudo-pesquisa que ele não apresenta qual seja. O que já traz uma série de problemas, eu vou tentar explicar por quê. Dado que a gente não sabe os dados dessa pesquisa, dado que ele não apresenta para nós os números, não há como a gente verificar a confiabilidade dessa pesquisa. Mas uma coisa já fica bem clara e é bem fácil de avaliar. A pesquisa é uma pesquisa por amostragem, não é? E ele diz lá que a maior parte das crianças que são assistidas pelo programa do Bolsa Família, elas teriam um índice de aprendizagem menor. O problema é que, agora pensando como especialista em educação, né, como alguém que se dedicou a estudar os modos como os programas de educação se estabeleceram ao longo da história no Brasil. O problema é que a gente não pode pensar a educação como uma caixa separada das outras áreas da vida, né? A própria palavra educação, ela vem de uma expressão que significa trazer para fora, né? Educere, trazer para fora, conduzir para fora. Conduzir para fora da realidade na qual o sujeito está e levá-lo para a vida social. É isso que a gente pensa quando a gente fala de educação. Ninguém é educado para viver para si. Nós somos educados para viver em sociedade, para a sociedade e de acordo com as normas de uma sociedade. Se os parâmetros de educação são esses, a gente precisa levar em consideração que a educação ela não se desvincula daquilo que é a sociedade. Assim sendo, se uma criança é beneficiada pelo Bolsa Família, supõe-se que a renda familiar dela seja uma renda familiar baixa. Supõe-se que essa criança ela esteja numa zona de vulnerabilidade econômica e social grande. Supõe-se que, possivelmente, essa criança tenha deficiências no campo capital, ou seja, falta recurso financeiro em diversas áreas da vida daquela família. Essa criança ela se encontra numa deficiência social. O que eu quero dizer com isso? Os campos de relacionamento nos quais essa criança se desenvolve e estabelece são campos de relacionamento onde a educação anterior, né, prévia, não foi bem consolidada. Possivelmente os pais, os avós são analfabetos, semi-analfabetos, pessoas com baixa instrução. Os vínculos relacionais que se estabelecem não são vínculos que possibilitem a criança aplicar no contexto da sua vida as práticas educativas que ela desenvolve em sala de aula. Então, há uma deficiência de capital social. Há uma deficiência de capital cultural. O que eu quero dizer com isso? Para alguém que vive na zona de vulnerabilidade econômica e social, R$ 15 para assistir a um filme no cinema é muito dinheiro. É muito dinheiro. Quando nós olhamos para a vida de uma família pobre, não é? Sem sombra de dúvidas, o pai está mais preocupado em garantir o arroz e o feijão do que garantir o ingresso para o cinema, por exemplo. E a gente esquece que o cinema não é só um recurso de lazer. Se nós estamos do lado de cá da análise, né, e somos classe média, nós olhamos para o cinema como um meio de entretenimento e de lazer. Só que o cinema também é um meio de cultura, é um meio de divulgação de ideias, é um meio de divulgação de pensamentos, de ideologias. Importantíssimo. Eu estou dando o exemplo do cinema para dizer o seguinte: R$ 15 no ingresso de cinema é muito dinheiro dependendo de qual é a renda familiar base que aquela família tem. Então o capital cultural daquela família, daquela criança, também é baixo. Se R$ 15 é um valor alto para assistir um filme, 50, 60, R$ 70 às vezes é um valor absurdo para se comprar um livro. Algumas realidades geográficas do nosso país não gozam de bibliotecas públicas nas quais as crianças possam acessar conteúdos literários.
Muitas escolas no solo brasileiro não têm biblioteca para que seus alunos possam consultar. E a maior parte das escolas que têm biblioteca, os alunos não têm acesso ao material que está disponível lá. A biblioteca conta simplesmente para o censo educacional. A escola tem biblioteca, mas de fato os alunos não têm possibilidade de acessar a biblioteca. Isso, pensando na estrutura que o Bourdieu tinha apresentado, né, falando sobre as diversas pobrezas, o capital cultural, o capital social e o capital econômico, eu acrescentaria um outro, que é o capital tecnológico. Nós vivemos na era da industrialização 4.0, a era da digitalização, do pensamento digital, e uma criança, não é, que não tem acesso aos meios de comunicação que a internet proporciona de modo contínuo, ela já experimenta uma defasagem em relação ao resto do mundo todo. Isso para não falar também dos déficits que nós apresentamos no cenário da nossa alfabetização básica, né? Eu não trabalho com alfabetização, sou professor de ensino médio, sou professor de ensino fundamental 2 e do ensino médio sobretudo, trabalho com preparatórios na maior parte do tempo. Então eu pego os adolescentes e as crianças na outra ponta do espectro. E por que eu estou fazendo questão de falar disso? Porque quando essas crianças chegam para mim, sobretudo vindas, né, oriundas da escola pública, essas crianças chegam com um analfabetismo prático enorme, né? Não sabem escrever, não sabem a estrutura de uma frase, não sabem a ortografia das palavras. Isso, falei, sobretudo na escola pública, mas não é uma característica exclusiva da escola pública. A escola particular também apresenta deficiências graves, visto que em muitas realidades a escola particular deixou de ser escola e se transformou numa instituição que vende um determinado conteúdo. O aluno deixou de ser estudante e se transformou em cliente. E o professor, infelizmente, não é mais tratado como aquele que tem a função de mediar o ensino e possibilitar a aprendizagem, mas é visto como o marqueteiro fixo da sala de aula que precisa vender o produto continuamente. Então nós temos uma série de problemas, e esses problemas na educação do Brasil, sem sombra de dúvida, não são oriundos do Bolsa Família. Na verdade, eu diria que o Bolsa Família, enquanto programa, ele é até muito interessante, uma vez que a família só continuará recebendo o benefício do Bolsa Família se a criança estiver na escola. Ainda que nós tenhamos uma série de deficiências educacionais, é melhor que essas crianças estejam na escola tendo algum contato com a educação do que não estando nela. Então, eu não acho que o Bolsa Família seja um programa perfeito, eu não acho que o Bolsa Família seja um programa que deveria existir a longo prazo, mas eu acho que a fala do presidente Bolsonaro ela foi temerária, uma vez que, pelo menos, o Bolsa Família obriga as famílias a colocarem os seus filhos na escola. E não pensemos que isso é um fator evidente. Se um pai e uma mãe não tiveram acesso à educação regular e não entendem a importância da educação regular, tampouco eles se importarão para que os filhos possam ir muito além daquilo que eles foram. Nesse sentido, a pesquisa que o Bolsonaro apresentou, ela poderia ser divulgada, não é? Seria mais interessante que, ao invés de simplesmente falar frases de efeito, o senhor presidente realmente se pautasse em estudos que fossem sérios. Afinal de contas, se uma criança está com fome, a aprendizagem dela será afetada. Se uma criança mora numa favela, a aprendizagem dela será afetada. Se a escola que essa criança frequenta é numa favela, a aprendizagem dela será afetada. Se um professor precisa trabalhar em mais de uma escola para sobreviver, a aprendizagem de todos os seus alunos será afetada, porque esse professor não terá tempo de fazer planejamento de aula e acompanhar individualmente as carências educacionais dos seus alunos. Então é muito fácil apontar soluções miraculosas quando você não cria responsabilidade por aquilo que você está apontando. A educação no Brasil tem problemas? Sem sombras de dúvida. Mas não são frases de efeitos e não são promessas vazias, fundadas em estudos que talvez não sejam tão acadêmicos, que irão solucionar o problema do Brasil. A todos que me mandaram essas perguntas, né, tanto no Instagram como no Facebook, no Twitter, a minha gratidão por podermos pensar juntos esse tema, e deixa aí nos teus comentários aquilo que você pensa sobre isso. Só gostaria de chamar a atenção para uma coisa. O nome desse canal é Pensando Alto. Nós somos convidados o tempo todo a dialogar a partir de diversos temas, sobretudo a partir da filosofia, da teologia, da literatura.
Dialogar, não brigar, não discutir. Reparem que em nenhum momento eu ofendi o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Em nenhum momento ofendi ou critiquei os seus eleitores. Qualquer comentário que não seja na linha do diálogo e da fraternidade serão sim excluídos desta página, porque aqui o que nós queremos fomentar é a possibilidade de um crescimento mútuo que acontece através do diálogo, não brigas, rivalidades e rixas. Isso, infelizmente, a nossa sociedade já tem muito. No mais, desejo a você uma excelente semana e espero continuar a regularidade dos vídeos no canal. Um forte abraço, paz e bem.